Olá, então essa aqui é a aula 9 do curso de Variáveis Complexas para Engenharia, aqui na UTFPR Pato Branco, que está sendo uma disciplina não presencial para as turmas da computação e da elétrica. Então, na aula passada a gente viu as equações de Cauchy-Riemann, tá? Lá é extremamente importante, e agora nós vamos ver uma consequência dela aí não é uma consequência, mas um casamento daquelas equações com a equação de Laplace. Mas o que é a equação de Laplace? Então, se você tem, vamos supor que você tem uma função de duas variáveis, tá? Então, e além disso, você consegue calcular as derivadas parciais dela. Duas vezes em relação a x, mais duas vezes em relação a y, e isso aqui dá zero. Essa equação, a gente vai usar isso aqui, tá? Nabla ao quadrado mais. Vamos dar um exemplo de onde isso aqui funciona. Uma função. Vamos pegar f de xy como sendo x quadrado menos y quadrado. Então, vamos calcular. A gente, quando calcula as derivadas, não coloca o xy aqui. Isso aqui é 2x. F, se eu derivar novamente, vai dar 2. A derivada em relação a y dá menos 2y. E se eu derivar novamente, vai dar menos 2. Então, f, as derivadas parciais de segunda ordem em relação a x, vai dar 2 mais menos 2 igual a zero. Então, a gente pode dizer que essa função aqui satisfaz a equação de Laplace, tá? Agora, vamos para o nosso caso. Vamos começar uma página nova. No nosso caso, nós temos um teorema que diz o seguinte: se f de z igual a v de xy é analítica, lembra o que é analítica? Analítica é quando ela é derivável em todo o domínio dela, tá? Eu não estou entrando, não estou querendo fazer uma digressão sobre domínios. Então imagina que é uma função aí que está definida em algum lugar e ela é derivável em todos os pontos. Então isso significa analítica. Então nós vamos ter ou seja, quando você tem uma função analítica, as partes real e imaginária dela satisfazem a condição de Laplace, tá? A equação de Laplace. Ok, então eu vou dar um exemplo para esclarecer. Vamos pegar f de z igual a z quadrado. Ela é analítica porque é um polinômio. Isso aqui vai ficar x quadrado menos y quadrado mais 2xy. Então, u é x quadrado menos y quadrado e v, a parte imaginária, é 2xy. No primeiro exemplo eu já mostrei que essa aqui satisfaz a equação de Laplace. Então, v de x vai dar 2y
E agora, se eu derivar novamente em relação a x, dá zero. Se eu derivar em relação a y, dá 2x. Se eu derivar novamente em relação a y, dá zero. Então, nós temos que v xx mais v y é igual a zero. Então, isso é interessante porque se você tem uma função analítica, você automaticamente tem duas funções que satisfazem a equação de Laplace. Agora eu vou falar sobre funções harmônicas. Bom, o que é uma função harmônica? Nós precisamos dizer o que é isso. Uma função de duas variáveis é uma função harmônica se acontecer algumas coisas. Primeiro, suas derivadas parciais de segunda ordem são contínuas. E a segunda coisa, ela satisfaz a equação de Laplace. Ou seja, nabla ao quadrado de f, que é fxx mais f de yy, é igual a zero. Então, isso é ser uma função harmônica. Então, como nós já vimos anteriormente, essas duas funções aqui e vou chamar de outra letra, são funções harmônicas, tá? Ou seja, f de xx mais f igual a zero, g de x igual a zero. Tá? Só que o interessante é que nós queremos falar da conjugada harmônica. Tá? Conjugada ou harmônica conjugada. Conjugada harmônica. Conjugada harmônica. O que é isso? Tá? Então, isso tem uma definição. Vamos supor que nós tenhamos uma função u de xy que é harmônica. Tá? Harmônica. Ou seja, o que significa harmônica? Que as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas e ela satisfaz a equação de Laplace. Ou seja, nós temos isso. Então, uma função v é conjugada harmônica.
du, se acontece duas coisas. F de xy é harmônica. E segundo, tem que valer as equações de Cauchy-Riemann. Valem as condições, as equações de Cauchy-Riemann. O que significa? Significa que o dx é v dy e o dy é menos v dx. Então, vou fazer o exemplo de novo. Quando nós tínhamos y igual a x quadrado menos y quadrado, ela é harmônica. Uma, tá? Porque existem infinitas, uma conjugada harmônica de U é essa. Mas também a gente pode dizer que U é conjugada harmônica de V, tá? Então, sempre quando você tem uma função harmônica e encontra a conjugada dela, ela passa a ser a conjugada harmônica da que você encontrou. Por que infinitos? Porque eu posso botar qualquer constante aqui, tá? Porque se eu derivar qualquer em relação a x ou y, a constante desaparece. Agora eu quero mostrar um processo de como a gente encontra a conjugada harmônica, tá? Então, vou colocar aqui processo, tá? Vou chamar de método. Melhor, método. Então, vou pegar esse exemplo, ele está lá no livro do Kreisig, um livro que está na bibliografia. Ele dá y quadrado menos y, tá? Então, nós queremos encontrar v de xy, ou seja, a conjugada harmônica. Essa aqui é harmônica, vamos verificar. O dx é 2x, o dxx é 0, a derivada parcial em relação a y é menos 2y. Opa, aqui é 2, né? 2. Y. Aqui faltou menos 1, né? É menos 2. Então, a gente vê que o xx... Eu quero ser rápido e acabou. Bom, então a gente checou essa função que é harmônica, as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, porque são constantes. Então tá. Mas a gente quer, é bom lembrar que essas duas funções vão satisfazer as equações de Cauchy-Riemann. Então nós vamos ter u dx igual a vy e u dy igual a menos vx. Como eu quero encontrar o vx, eu vou fazer assim. Eu quero que v dy seja igual ao x e v dx seja igual a menos o y. Tá? Procura sempre escrever, quando você estiver procurando a conjugada harmônica, coloca essa forma. A derivada parcial de y é igual ao dx e a derivada parcial de x de v é igual a menos a derivada parcial de u em relação a y. Bom, eu vou colocar aqui do lado, o x é 2x e o y é menos 2y, menos, deixa eu diminuir a barriga do y. Então, eu sei
então, que v de y, que é o x, é 2x. Eu vou integrar essa função em relação a y. Então, v é a integral dvy dy. Isso é a integral de 2x dy. Isso vai ser 2xy. Só que tem uma constante. Só que essa constante, ela depende de x. Por quê? Porque quando eu derivar isso aqui em relação a y, tem que dar 2x. Então, se eu derivo 2xy em relação a y, dá 2x. Se eu derivo h, que é uma função de x em relação a y, dá zero. Então, eu consegui achar, por enquanto, que v de xy é 2xy mais h de x. O que eu faço agora? Eu sei que a derivada da v em relação a x é menos esse cara. Então, v' de xy, eu estou derivando, eu vou vx vai ficar 2y mais a galinha de x. Só que isso é menos. Então, 2y mais a galinha de x é 2y mais 1. Então, nós podemos cancelar e vamos chegar à conclusão que o a galinha de x é 1. Mas qual a função que derivada em relação a x dá 1? É x mais uma constante. Tá? Então, a conclusão é que vxy é 2xy mais x mais c. Então, essa função v é a conjugada harmônica dessa aqui. Tá? E essa aqui é a conjugada harmônica dessa aqui. Então, só para essa função agora, isso aqui eu estou só acrescentando. É uma função analítica, tá? Porque essas duas aqui são harmônicas, possuem derivada segunda e satisfazem as equações de Cauchy. Por que satisfazem? Porque a nossa conta aqui foi feita para ela satisfazer. Agora vamos fazer o seguinte. Até agora, as nossas funções analíticas eram polinômios ou funções racionais. Polinômios sobre polinômios, onde naqueles pontos em que o denominador não se anula. Agora nós vamos começar a introduzir aquelas funções famosas, tá? Do cálculo. Nós vamos começar com a função exponencial. Bom, eu vou dizer o que vai ser essa função exponencial. Claro, se nós estivéssemos numa aula presencial, eu poderia me dedicar mais para fazer isso. Mas aqui nesse momento vamos aceitar que eu quero dizer o que é isso. Então, isso vai ser assim. Vai ser ex cosseno de y mais ex e seno de y. Tá? Então, a parte real dessa função é ex cosseno de y e a parte imaginária é ex
seno dy. Tá? Então, a função exponencial complexa, tá? Ela é definida desse jeito. A gente chega a essa conclusão aqui usando aí a séries, mas nós não vamos fazer isso agora. Bom, do cálculo, nós sabemos que a derivada, se nós tivéssemos f de x igual a e na x, f' de x seria o próprio e na x. Bom, lembra como é que a gente calcula a derivada de uma função complexa? Isso aqui é o dx mais i v dx. Então, o dx vai ficar e na x cosseno dy. V dx é e na x seno dy. Então, f' de z vai ser é o dx, é ex cosseno dy, mais i na ex seno dy. Mas isso aqui é o próprio, não mudou nada, né? Então, a conclusão é que, no caso complexo, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Eu vou listar agora algumas propriedades que a gente precisa A primeira delas, eu vou listar essa aqui, que a derivada da exponencial é ela mesma. E na zero vai ser 1. E dz é sempre diferente de zero, ou seja, a exponencial complexa nunca dá zero. Quarta propriedade, nós temos que vale aquelas regras da potência, da potenciação. Isso aqui é E Z1 vezes E Z2. Nós temos que E Z1 e Z2 é E Z1 mais, perdão, menos Z2, 6 E na Z elevado na N é NZ, mas esse N não é qualquer coisa, é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Vamos, eu quero derive. Vamos lá. F de z igual a... Onde que está a minha conta? Aqui. Z na quarta e z ao cubo. Então, isso é a regra do produto. A derivada é a derivada de z na quarta, que é 4z ao cubo. A gente copia a segunda, mais a primeira, derivada disso aqui. Mas isso aqui é a regra da cadeia. Vai ficar 3z quadrado e z ao cubo. Então, f' de z vai ser 4z ao cubo, e na z ao cubo, mais 3z na 6 e z ao cubo. E nós podemos colocar em evidência o z ao cubo. Então vai ficar z ao cubo. E nós podemos colocar e z ao cubo também. Isso vai ficar multiplicado por 4, mais z ao cubo e z ao cubo. Então, derivar funções, agora a gente já consegue acrescentar no nosso rol de funções a função exponencial.
Agora, uma coisa que é importante, que pelo menos a gente deve saber, é qual é o módulo da função exponencial. Então, se eu tenho z, eu vou, se eu tenho z igual a x mais yi, isso aqui nós podemos calcular o módulo, porque e na z é um número complexo. Isso é exatamente e na x, tá? Então, o módulo, o que determina o tamanho do vetor ez é a parte real, ou seja, isso aqui é e re dz, tá? Essa é uma propriedade que nos diz qual é o tamanho do o comprimento do vetor e na z. Finalmente, eu vou falar uma coisa sobre a periodicidade. O que diz a periodicidade da função? E na z mais 2πi, 2π, é igual a e na z. Deixa eu fazer essa conta para a gente. Agora eu fiquei em dúvida se tem que colocar o i nas minhas notas, eu não coloquei, mas vamos. Então vamos ficar z mais 2πi é x mais i mais 2πi. Isso aqui é x mais i, y mais 2π. Então vamos calcular. E na z mais 2πi. Isso aqui é e x mais i, y mais 2π. Isso aqui é e na x, cosseno dy mais 2π, mais i e na x, seno dy mais 2π. Mas seno e cosseno são periódicas de função de período 2π. Então isso aqui vai ficar e na x, cosseno dy mais i e na x, seno dy, que é exatamente e dz. Tá? Então, essa é a primeira grande diferença entre a função complexa real e a complexa e a exponencial complexa. A função exponencial real não tem período, tá? O período é zero, tá? Não tem período positivo. E nós vamos ver nas próximas aulas, agora não me lembro como é que vai ser, mas a gente vai ver que a exponencial aqui consegue assumir valores negativos. Essa era a aula de hoje.